Eu senti que melhorou um pouco, assim. Porque assim, cara, a realidade acho que o pessoal também deve concordar, estudar lei seca não é gostoso. Não, é chato. Não é? Chato. Uma doutrina, quando você estuda, o cara explica e você fala, puta, que legal, cara, entendi agora, eu não sabia que era assim que ele queria dizer. Você fica até empolgado, mas, pô, estudar lei seca, cara. Não, é chato, não vou negar, eu não vou negar. Pô, eu vou um exemplo, eu vou aprofundar um pouco aqui, mas, por exemplo, você vai estudar aquela lei do Sinuc, que é aquela lei lá da ambiental. Cara, o que tem ali de exceção, o que tem ali de coisa que você tem que decorar... É muito chato aquela lei, é um exemplo. Sim, e aqueles termos, muitos termos técnicos também, dependendo da lei, né? Ou, sei lá, se você pega uma lei... Código Eleitoral, eu tava estudando. Nossa. E tem muita coisa ali que está desatualizada, até que não foi recepcionada pela Constituição. Então, às vezes, você tá tentando memorizar algo que nem vai se aplicar. Então, por isso que é bom, eu tento ler junto, assim, eu não gosto de ler só a lei, tipo, como eu te falei, é combinado, ou começa pela doutrina ou pela lei, tenho tentado começar pela lei, porque aí eu memorizo mais a lei e depois eu vejo na doutrina o que é relevante ou não, entendeu? Porque tem coisa que a doutrina, ela não tem nem o que falar. Aquilo lá que tá na lei, não tem nem o que falar. Exatamente. Quer ver um exemplo, só pra ver como que é a situação? Você pega uma lei que vai falar... de um assunto da saúde, por exemplo. A parte de difusos e coletivos. Aí aquela lei vai falar assim, são instrumentos. Aí ele põe uns 25 itens lá. Aí depois na sequência são competências. Não tem, assim, diferenças que você consegue falar, tá, mas isso é instrumento, isso é competência. Aí eles vão pegar a parte de instrumento, vão colocar na pergunta 4 instrumentos e vão colocar uma competência. Sim. Como que você faz? Sabe? E aí? Pois é. Não, isso é punk. Isso daí acontece muito, por exemplo, como você falou de uma lei ambiental, eu estou lembrando da Política Nacional do Meio Ambiente. Sim. Que na Política Nacional tem exatamente isso, né? Instrumentos, instrumentos, diretrizes e princípios. Isso, exato. Eles são todos muito parecidos, sei lá, meio que se repetem. Não tem uma lógica. Não tem uma lógica. E isso cai em algumas provas, cai isso, cara. Aí quando é esse tipo de coisa... Eu faço uma anotação, assim, para memorizar. Aí eu faço uma anotação. Na PNMA, por exemplo, eu pego lá, princípios são esses. Tipo, bem resumidinho mesmo, princípios, as palavras-chave mesmo, para eu lembrar. Quando é um decorebinho, assim, aí eu acho pertinente não só ler, eu acho pertinente fazer um apanhado à parte, sabe? Porque isso que, você tem um método para você conseguir memorizar ou você só memoriza? Isso que eu queria te saber. Cara, olha... Sinceramente, hoje eu tenho só grifado mesmo, tentado grifar bem pouco. E, sei lá, se eu vejo fazendo questões que aqueles artigos de lei caem muito nas provas, eu ponho um asterisco do lado, para eu ler eles mais. Mas, assim, eu acho que eu não vou ficar vendendo ilusões, assim, porque não tem jeito. Eu acho chato ler a lei seca e eu acho difícil contornar isso. Eu acho que é uma chatice que tem que enfrentar se você quer passar, entendeu? Então, a forma que eu tento contornar sei lá, mas é mais coisa da minha cabeça, então não é bem um método, eu fico tentando imaginar situações que se aplica aquela lei. Ah, tá. Entendeu? Então... Você chega a montar uma historinha. Cara, na minha cabeça, principalmente quando eu estou lendo matérias que cobram bastante, que caem bastante de concurso de promotor, que são pertinentes com a atuação, eu fico imaginando, nossa, se fosse eu agindo aqui como promotor, como que eu interpretaria essa lei? Mas, assim, eu não tenho muito método para ler lei seca, não. Tirando essas anotações de decorebas, né? Não tem, né? Não, eu imagino que seja difícil. Outra coisa, você estuda mais ou menos 4 a 5 horas líquidas por dia, né? Você tem um momento de folga e outra. Quando você está no seu momento de folga, você fica com a consciência pesada? De vez em quando eu tenho tentado combater isso. Tá. Mas... em algum momento eu me cobro, assim. Eu tenho momentos de folga no meu dia a dia, folga entre aspas, né? Tipo, eu gosto muito de ir na academia, ou fazer algum esporte, alguma coisa. Então, 1h30 do meu dia ali é dedicada a isso. Você acha que é essencial, inclusive? Eu acho, com certeza. Se não fosse isso, meu Deus, eu tava louco. E também, quando eu vou jantar, eu ponho uma série besta, uma série, sei lá, Friends. Eu fico assistindo uma coisa bem besta, assim, que não vai me cobrar muita atenção. Então, isso me ajuda, assim, no dia a dia, porque, cara, se você ficar só estudando todo dia e você não vê o resultado chegar logo, ainda mais para esses concursos que são de longa duração, né, de longos estudos, é punk, né, porque você não tem a felicidade do dia a dia. Então, eu acho importante ter pitadas de lazer no dia a dia ou semanalmente, eu acho importante. Entendi. E o que hoje consegue te motivar
a continuar? Porque assim, como eu falei aquela hora, é muito difícil uma pessoa ela estudar sem edital, estudar sem perspectiva de sair prova logo. E você hoje é concursado, você tem o seu salário. E para a pessoa manter esse foco aí, o que passa na sua cabeça? Cara, o que mais me motiva é até algo abstrato, assim, mas assim, o que mais são duas coisas, velho. Uma coisa abstrata e outra concreta, assim. O abstrato, que eu realmente gosto muito dessas carreiras que eu quero passar. Então, tanto magistratura, principalmente Ministério Público, eu gosto muito. Eu entro diariamente no site do MPF, do MP de São Paulo, de MPs variados. Eu leio o jornal jurídico J, Conjur de vez em quando, para ver. Porque assim, você tem que falar, pô, eu queria ser eu nessa. Sei lá, eu vejo uma notícia de uma ação de improbidade. Eu falo, pô, eu queria ser o promotor dessa ação, ou eu queria ser o juiz. Então isso tenta me manter motivado, me mantendo antenado no mundo jurídico, assim, sabe? Eu identificando com as pessoas. Mas assim, acho que esse abstrato também não é só suficiente. Então eu tento estabelecer metas concretas, assim, que é o que mais nos motiva. Então, claro, a remuneração com certeza. E tipo, eu penso, pô, eu gostaria muito, meu sonho, por exemplo, é ter um Jeep. Um carro Jeep mesmo, não a marca Jeep, um Jeep. Tá. Pra andar fazer rally, essas coisas assim. Então, com o meu salário atual eu não consigo isso. Tá. Então, isso me mantém motivado também. O que eu posso adquirir depois que eu mudar de patamar, que eu nem sei se eu vou conseguir, né? Não sei quanto que é o salário deles mesmo, mas assim, eu tenho que estabelecer essas metas concretas. Eu tenho o sonho de ter uma casa legal, bem enfeitada, eu gosto dessa parte de decoração. Então, são essas metas concretas que também me atraem.